Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me uma porção da vontade de Deus para minha alma. Dai-me a tua bênção, para que eu faça todas as minhas ações sob os vossos olhos maternais. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Dando continuidade às orações na divina vontade, respondendo Nossa Senhora, que me pediu que rezasse esse mês por todos os sacerdotes, para purificá-los e santificá-los, e assim santificar a Igreja e toda a terra. Ó Mãe querida, queremos fazer conforme a tua vontade. Abençoe todos os sacerdotes. Amém. Suprema vontade, suprema majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Oferecendo estas orações na divina vontade, pedindo e implorando que Deus santifique e purifique todos os sacerdotes da face da terra a partir do nosso pároco, amando e respeitando a cada um deles, para que eles possam santificar e purificar a Igreja e o mundo. Amém. Mãe, o seu projeto é grande, mas como ele é divino, ele há de acontecer. Amém. Ofereço especialmente estas nossas orações, pedindo e implorando que desça no meio de nós o reino da divina vontade. Que o Fiat Supremo do Pai, do Filho e do Espírito Santo triunfe e se estabeleça soberanamente sobre toda a raça humana e por todo o universo. Venho neste momento representar toda a raça humana nesse instante. E estas nossas orações, elas são unidas a todos os terços, rosários, ofícios, novenas, rezados por todos os seres humanos, no passado, no presente e no futuro. Ofereço a minha pura intenção de representar a todos os seres humanos e vou além. Peço na divina vontade que hoje todas as missas celebradas, adorações, louvores, liturgia das horas, leituras meditadas, músicas cantadas e qualquer ato humano que seja elevado a Deus, seja tudo filtrado por minha intenção pura na divina vontade. Representando agora Jesus rezando em mim, unida com seus méritos e os de Maria e Luísa Picarreta e de Adão, todos os que viveram plenamente na divina vontade.
Eu me revisto desses méritos e posso orar em nome de todos os seres humanos. Nenhum pensamento, ato ou prece elevada hoje ficará sem o selo da divina vontade, chegando a Deus a mais perfeita adoração e louvor. Qualquer olhar de seus filhos em direção a qualquer obra criada ou elogio feito a um ser ou coisa criada que seja feito, passará filtrada por minha prece selada na divina vontade, e será o próprio Deus, rezando através de mim com as suas mesmas intenções. Incluo nesse instante as almas do purgatório, pedindo que todas as almas do purgatório recebam os frutos desta minha oração na divina vontade. Hoje muitas se encontrarão felizes diante da Trindade. Peço pelos agonizantes deste dia, para que sejam iluminados poderosamente pela misericórdia de Deus, que todos sejam protegidos de toda a ação das trevas nesse dia, que as forças diabólicas hoje sejam totalmente exterminadas da face da terra, ficarão presas sem nenhuma ação. E peço pelo Papa, todo o clero, todos os religiosos leigos e pelos pecadores do mundo inteiro, que os mais pobres sejam acudidos pela providência de Deus nesse dia, os doentes, os pais de família, as pessoas mais desesperadas e angustiadas, doentes terminais, famílias necessitadas de amor e união. Por cada ser humano hoje da terra, que o sangue derramado de Jesus desça poderosamente e cubra todo ser humano em todos os lugares mais escuros. Que o Pai seja poderosamente louvado e adorado por todos. Que a sua divina vontade tenha plena liberdade de agir no mundo neste dia, que eu permito, e dou total liberdade à divina vontade, para intervir no mundo e fazer o que for preciso, para fazer o seu triunfo acontecer. Que o Imaculado Coração de Maria hoje consiga marcar o máximo de filhos possíveis e que ela nos ajude nesse momento e principalmente na hora da nossa morte. Amém. E por todos nós que estamos em oração, que Deus alcance e providencie tudo a todos. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da sua infinita misericórdia. Ó Maria, sem pecado original, rogai por nós que recorremos a vós. Abençoai o Santo Padre, o Papa, o nosso Bispo e todo o clero. Santificai as nossas famílias e dai-nos a paz. Amém. Então, hoje nós vamos fazer o dia 23 dos 31 dias com Maria no reino da divina vontade.
Vamos ver o que a nossa Mãe Santíssima tem para nós hoje. A Rainha do Céu no reino da divina vontade. Soa a primeira hora de dor. Uma estrela com voz muda chama os magos para adorar Jesus. Um profeta é revelador das dores da soberana rainha. A alma para a sua rainha mãe. Minha doce mãe, aqui estou novamente nos seus joelhos. Somos nós, sempre quando é a alma para a sua rainha mãe, somos nós que estamos aqui a falar com ela. Mãe, minha doce mãe, aqui estou novamente em seus joelhos. Esta sua filha não pode mais ficar sem a senhora, minha mãe. Não, não podemos ficar sem ela. O doce encanto do pequeno bebê celestial, que agora a senhora segura em seus braços e genuflexa, adora e ama na manjedoura. Extasia-me, percebendo que a sua grande felicidade é a do pequeno rei. Não é outra senão frutos e doces e preciosas promessas desse Fiat, que estende o seu reino na Senhora. Ó Mãe, dai-me a tua palavra de que usará a sua potência para formar em mim o reino da divina vontade. É o que nós pedimos, né? Que ela venha e nos ajude, né? A formar esse reino da divina vontade em nós. Que ela seja a nossa mãe, madrinha, vamos dizer assim, né? Trazendo para nós esse reino. Lição da minha Mãe Celestial. Minha querida filha, quão satisfeita estou em tê-la em meu lado, para poder ensinar-lhe como o reino da divina vontade pode ser estendido em todas as coisas. As lições da nossa mãe, elas são perfeitas para a nossa santificação na divina vontade. Todas as cruzes, dores, humilhações investidas com a vida do divino, do Fiat divino, são como matéria-prima em suas mãos para alimentar o seu reino e estendê-lo sempre mais. Portanto, preste atenção e ouça a sua mãe. Continue a minha vida na gruta de Belém, com Jesus e o querido São José. Olha, eles ficaram naquela gruta, né? Sem nada, absolutamente sem nada. Quão felizes fomos, olha aí, mesmo assim, ó, como felizes fomos. Aquela pequena gruta com o celeste menino que lá estava e a divina vontade operando em nós, foi transformada em paraíso. Que quer dizer que independe do lugar que vivemos, se é um palácio ou se é uma choupana, né? O importante é estarmos vivendo em Deus e com Deus e para Deus. Isto é divina vontade. É verdade que dores e lágrimas não faltavam,
mas comparadas aos imensos mares de alegria, de felicidade, de luz que o Fiat divino fazia surgir em nós, em todos os nossos atos, eram gotinhas lançadas sobre esses mares. Então a divina vontade ali, né, junto deles, né, fazendo a sua ação, né, e cuidando deles, né, aquecendo eles com certeza naquele lugar frio e gelado, né, aquecendo com seu amor. Então, a doce e amável presença do meu querido filho era uma das maiores felicidades. Sim, não havia maior felicidade do que o próprio Deus na terra, né? Eu acredito que que São José e Nossa Senhora não cansavam de adorá-lo. Que momento mais felizes eles tiveram, né? Agora, querida filha, você deve saber que chegou o 8º dia desde que o bebê celestial nasceu à luz do dia. E o Fiat divino soou a hora da dor, mandando-nos circuncidar o encantador bebê. Ai, que dor, né? Que a mãe deve ter pensado, mas tinha que cumprir a lei, né? Tudo seria cumprido. Jesus cumpriu toda a lei, né? Foi um corte muito doloroso pela qual o pequeno Jesus teve que ser submetido. Era a lei da época e todos os primogênios tinham que passar por essa dolorosa corte, por esse doloroso corte. Parecia ser chamada a lei do pecado. E o meu filho era inocente, puro, divino, e a sua lei era a lei do amor. Mas, com tudo isso, desde que veio encontrar não o homem rei, mas o homem desgradado para fraternizar-se com ele e elevá-lo, foi necessário se degradar a si e submeter-se à lei. A lei foi feita para o homem humano, não foi feito para Deus. E quem fez a lei foi Deus, ele não precisava viver ela, né? Mas como ele veio com seu projeto divino de salvar, ele tinha que cumprir toda a lei. Minha filha, São José e eu sentimos um tremor de dor, mas impávidos e sem hesitação, chamamos o ministro e deixamos que ele fosse circuncidado com este corte dolorosíssimo. Com a dor amarga, o bebê Jesus chorou e atirou os seus braços, pedindo-me ajuda. Ah, coitadinho. São José e eu misturamos nossas lágrimas com a dele. O primeiro sangue de Jesus derramado por amor das criaturas foi recolhido. Sim, ele não precisava disso, nada ele precisava fazer, mas tudo ele fez por amor a cada um de nós. Foi-lhe dado o nome de Jesus, nome poderoso, que faz tremer céu e terra e o próprio inferno. Nome que deve ser o bálsamo, a defesa, a ajuda de cada coração.
Agora, minha filha, esse corte era a imagem do corte cruel que o homem havia feito em sua alma ao fazer a sua própria vontade. E meu querido filho se deixava fazer esse corte a fim de curar o severo corte da vontade humana, curar com seu sangue as feridas de tantos pecados que o veneno da vontade humana produziu nas criaturas. É bem assim, né? Ele veio para curar, né, essa vontade humana que estava e está ainda, né, reinando nas criaturas. É um trabalho árduo, né, Jesus? É um trabalho árduo. Como que nós vamos mostrar às criaturas que a sua vontade humana, ela trabalha contra você e contra a sua salvação? Mas vamos trabalhar, Senhor. E como é divino, vai vencer. Pelo menos na maioria das pessoas, né? Não em todas, né? Porque o coração duro não deixa a graça entrar. Como cada ato da vontade humana é um corte que é feito a uma ferida que se abre, o bebê celestial, com o seu corte doloroso, prepara o remédio para todas as feridas humanas. É grande demais, né? Agora, minha filha, outra surpresa. Uma nova estrela brilha sobre a abóboda do céu. Então é nova essa estrela, ela não tinha ainda ali. Que estrela é essa? A estrela do Redentor, né? A estrela daquele que veio, de Deus que veio ao mundo. Olha, uma nova estrela brilha sobre a abóboda do céu. É com sua luz, vai à procura de adoradores para conduzi-los a reconhecer e adorar o menino Jesus. Olha que linda a estrela, né? 3 personagens, cada um distante do outro, ficaram atônitos e envolvidos de luz sublime. Seguiram a estrela que os conduzia à gruta de Belém, aos pés do menino Jesus. Mas qual não foi a maravilha desses reis magos ao reconhecer naquele celeste menino o Rei do céu e da terra? Então Deus deu a graça para eles, né? E desde que eles viram a estrela e sentiram aquele desejo ardente de seguir a estrela, né? Foi tudo já, eles estavam todos já agraciados. E chegou no lugar pobre, né? E miserável e encontrou o celeste menino, o Rei do céu e da terra, aquele que veio amar e salvar a todos. A pergunta: aquele que veio amar e salvar a todos? Porque no ato em que os magos o adoravam, extasiados pelaquela beleza celestial, o menino recém-nascido fez transparecer fora a sua pequena humanidade, da sua pequena humanidade, a sua divindade. E a gruta se transformou em paraíso, tanto assim que não sabiam mais como separar-se dos pés do celestial menino.
se ele mesmo não tivesse retirado novamente a luz da sua divindade em sua humanidade. Então, olha, Jesus se fez ver divino ali naquela gruta para os reis magos. Olha que maravilha! Aí a vontade de ficar lá era só isso, só queria ficar lá, olhando para Deus. Mas ele teve que retrair, né? Tirar a sua luz e voltar a ser aquele pequeno menino humano. E eu, exercendo o ofício de mãe, dei-lhes longamente sobre falei-lhes longamente sobre a descida do Verbo e os fortaleci na fé, na esperança e na caridade, símbolos dos seus dons oferecidos a Jesus. Então, Nossa Senhora falou tudo para eles, como Deus fez a obra de descer, né, do céu nela. Eles já foram testemunhas dessa. A primeira evangelização foi para os magos e feita por Nossa Senhora. Olha que lindo. Cheios de alegria, eles retornaram para suas regiões para serem os primeiros propagadores. Então, existe até um filme dizendo que o quarto rei mago que se atrasou, ele estava sempre atrasado, né? Mas no final, ele procurou tanto a Jesus, já adulto, né? Procurou, mas não achava, não achava. Antes de morrer só que ele encontrou Jesus. Olha, e ele procurou a vida inteira. Então, o que Jesus quer dizer? Que nós devemos procurá-lo até achá-lo. É maravilhoso demais. Minha querida filha, não saia do meu lado. Siga-me todos os lugares. Estão pensando nos nossos sacerdotes, né? Esses que estão ainda perdidos, vamos falar a verdade, né? Perdidos ainda na sua vocação sacerdotal. Que eles não parem de procurar, que eles tenham aquele anseio de buscar Jesus divino, né? A divina vontade, e que Deus vai lhe dar a luz, com certeza. Já faz 40 dias desde o nascimento do pequeno rei. Jesus e o Fiat Divino nos chama ao templo para realizar a lei da apresentação do meu filho. Então, eles foram cumprir todas as leis, né? Bem, fomos ao templo. Foi a primeira vez que saí com o meu doce pequeno bebê. Olha, 40 dias ela ficou naquele lugar. Uma veia de dor se abriu em meu coração. Ir oferecer-lhe como vítima para a salvação de todos. Ele já foi se oferecer como vítima para a salvação de todos. Ele tinha 40 dias de vida. Quando entramos no templo, primeiro adoramos a Divina Majestade, depois chamamos o sacerdote e colocamos-o em seus braços. Fizemos a oferta do menino celeste ao Pai eterno, oferecendo-o em sacrifício para a salvação de todos. Olha, ele foi ofertado nos braços do sacerdote para a salvação de todos. O sacerdote era Simeão, e quando coloquei o menino em seus braços, reconheceu que era o Verbo divino
e exultou com imensa alegria. Então, aí Jesus lhe deu a graça, né, dele reconhecer que ele estava com o Verbo divino em seus braços. Tinha chegado a hora que ele esperava tanto, né? E foi logo ele, porque eram vários sacerdotes, né? E foi esse, né, que estava esperando ardentemente, né, pela vinda do Salvador. Após a oferta, assumindo o papel de profeta, profetizou todas as minhas dores. Oh, como o Fiat Supremo fez soar extensivamente em meu coração materno, com um som vibrante e feroz tragédia de todas as dores de meu filho menino. Então ali ela já ficou sabendo, né? E ela experimentou esta dor. Mas o que mais transpassou o meu coração foram as palavras que o santo profeta me disse. Este querido menino será a salvação e a ruína de muitos. Será o alvo de contradições. Sim, ele será a salvação, mas será também a ruína daqueles que não o aceitar, que não o amar, que não seguir os seus ensinamentos, né? E será o alvo de contradições, né? Porque a vontade humana reina nas pessoas, por isso elas não vão, muitas não vão enxergar, né? E não enxergam ainda, né? A salvação vinda por Jesus e todos os seus ensinamentos. Se o querer divino não me sustentasse, eu teria morrido naquele instante de pura dor. Com certeza, mãe, com certeza. Muito grande o que a senhora viu, muito doloroso. Em vez disso, deu-me vida e se serviu dela para formar em mim o reino das dores, no reino de sua própria vontade. Então, aí Deus ainda se serviu das dores dela, né? Para quê? Para formar, né? E se serviu dela para formar em mim o reino das dores no reino de sua própria vontade. Então, além do direito de mãe que tinha sobre todos, adquiri o direito de mãe e rainha de todas as dores. Olha que lindo. Por isso, quando nós temos alguma dor, podemos ir à nossa mãe rainha. Ela conhece todas as dores e vai trazer um bálsamo para o nosso coração. Vai cuidar, né, das nossas feridas. Assim, com minhas dores, adquiri a moeda para pagar as dívidas de meus filhos e também os filhos ingratos, dos filhos ingratos, olha. Então, ela adquiriu a moeda para pagar a dívida de meus filhos e também de meus filhos ingratos. Amém, mãe. Obrigada. Obrigada. Quanto sofrimento, quanta luta. Agora, minha filha, deve saber que na luz da divina vontade, eu já sabia todas as dores que me diziam respeito e ainda mais as que o santo profeta me havia dito. Então,
ela já sabia, né? Mas naquele ato solene de oferecer o meu filho, ao ouvi-lo, senti-me tão transpassada que meu coração sangrou e abriu feridas profundas em minha alma. Com certeza, saber de antecipação um sofrimento tão grande. E a senhora feliz com seu bebê recém-nascido e ver o fim e tantas outras tristezas que ele ia passar no mundo, sendo rejeitado, ultrajado, chamado de demônio e tudo isso. E ela viu tudo, tudo, tudo. Rejeitado pela própria família, tudo doloroso, mãe, tudo. Agora ouça a sua mãe. Nas suas dores, nos encontros dolorosos que não lhe faltaram, nunca se abata, mas com o amor heróico, deixe que o querer divino tome o seu lugar real em suas dores, para que você possa convertê-las em riquezas de valor infinito. Olha aí. Agora ela fala das nossas dores, né? Elas são riquezas para nós, né? Como para Jesus foi a riqueza de salvar uma humanidade toda, né? A nossa também tem a sua riqueza, que podemos ajudar a salvar-nos e a salvar outros com as nossas dores, né? A salvar os sacerdotes que estão à beira de cair, né? Oferecendo as nossas dores para a salvação das suas almas, santificação e purificação. Para que você possa convertê-las em riquezas de valor infinito, com o qual você poderá pagar as dívidas de seus irmãos. Então, aí, as nossas dores vai pagar as dívidas dos nossos irmãos e dos nossos sacerdotes que aqui estamos reunidos em oração por eles, para resgatá-los da escravidão da vontade humana, a fim de deixá-los ingressar como filhos livres do reino do Fiat divino. Ó Mãe querida, que maravilha! E sobre os sacerdotes, impressionante, nós estamos no 23º dia, né, das nossas orações. E já existe um amor ardente no meu coração pelos sacerdotes, maior do que aquele em que iniciei essas orações. Obrigado, Mãe. Como a Senhora vai fazendo a gente crescer à medida que a gente se dispõe a orar, a fazer a vontade de Deus na nossa vida. Estou muito feliz, sou muito feliz. Por isso, percebendo o meu crescimento aqui em amor por meus irmãos e que os meus sofrimentos, né, minhas dores, eu ofereço todas, entrego na divina vontade para que ela faça uso perfeito para os meus irmãos. Ontem, né, com a morte da minha irmã, eu senti isso. Entreguei essas dores, ou estou entregando essa dor da perda dela, né? Para o resgate das dívidas dos meus irmãos, principalmente dos sacerdotes. A alma, Santa Mãe, em seu coração transpassado, coloco todas as minhas dores. A Senhora sabe como me transpassam o coração. Ó, seja mãe para mim e derrame
no meu coração o bálsamo das suas dores, a fim de que eu tenha a mesma graça de servir-me de minhas dores. Olha, é aqui que está, né? Oferecer as nossas dores continuamente, né? Não ficar parados nela, né? Sofrendo, aniquiladas, e que aquelas dores não serviam para nada, além de fazer-nos sofrer, mas elas têm uma função maior, né? A função de salvar e pagar as dívidas de nossos irmãos. Vamos oferecer continuamente, né? E derrame no meu coração o bálsamo de suas dores, a fim de que eu tenha a mesma graça de servir-me das minhas dores como riqueza para conquistar o reino da divina vontade. Olha, ainda maior ofício aqui, né? Que as nossas dores, elas se servem, né? Como riqueza para conquistar o reino da divina vontade para nós e para todos, oferecendo as nossas dores, sendo almas vítimas do amor de Deus. É maravilhoso demais. Pequena flor, hoje para me honrar, virá aos meus braços, para que eu possa derramar em você o primeiro sangue que o pequeno menino celeste derramou, para lhe curar as feridas que a sua vontade humana fez. Olha, quem produziu as nossas feridas foi a nossa vontade humana. Elas, né, fizeram em nós essas feridas. Então, o sangue de Jesus, a circuncisão, o primeiro sangue dele derramado, né, que seja derramado em nós, em nossas feridas, aquelas que nos fizeram, né, fazer a nossa vontade humana. E fará 3 atos de amor para mitigar a agonia da ferida do pequeno bebê. 3 atos de amor. Hoje, né, quando estiver aí na sua lida, oferece, né? Oferece com amor tudo o que puder oferecer, né? E ofereça como ato de amor que Nossa Senhora está pedindo aqui para nós. Jaculatória. Minha mãe, deseje sua dor na minha alma. Não, minha mãe, despeje sua dor na minha alma e converta todas as minhas penas em vontade de Deus. Minha mãe, despeje sua dor na minha alma e converta todas as minhas penas em vontade divina. Minha mãe, despeje suas dores em minha alma e converta todas as minhas penas em vontade divina. Que assim seja. Amém. Amém, Mãe. Obrigada. Suas lições são maravilhosas para a nossa vida, para que nós possamos entender que a nossa vontade só nos serve para oferecer a Ti e a Deus. Oferecendo a nossa vontade humana e, em troca, receber a divina vontade no nosso coração e na nossa vida. Amém. Essas orações também transmito aos nossos sacerdotes, que eles possam conhecer o reino da divina vontade, que tudo mudará em seus corações. Aquela vontade humana que está levando-os à miséria vai elevá-los. A divina vontade vai tirar das trevas, trazer-lhe a alegria, a felicidade, a paz e o entendimento pleno da grandeza
do seu sacerdócio. Que assim seja. Amém. Vamos ver o que Nossa Senhora fala no movimento sacerdotal mariano em 8 de dezembro de 1989. Rubio Vicenza, na Itália, né? Foi na festa da Imaculada Conceição, né? 8 de dezembro. Uma coroa de 12 estrelas. A coroa dela, né? Filhos prediletos, meus sacerdotes queridos, olhai hoje para a conduta imaculada de vossa Mãe Celeste. Sou a Imaculada Conceição. Sou a única criatura isenta de toda mancha do pecado, mesma do original. De toda a vontade humana, ela é isenta dessa vontade humana, essa que nos faz cair. Sou toda bela, toda puxal. Deixai-vos envolver pelo meu manto de beleza, para que também vós sejais iluminados pela minha candura de céu, pela minha luz imaculada. Sou toda bela, porque fui chamada a ser a mãe do Filho de Deus e a formar o rebento virginal do qual deve desbrochar a flor divina. Olha, é a mais bela, né, de todas as criaturas. Por isso, o meu desígnio se encerre no próprio mistério da vossa salvação. Então, o desígnio dela, né, de ser toda pura, ele está inserido no mistério da nossa salvação, com certeza. No princípio, sou anunciada como a inimiga de Satanás, aquela que obterá sobre ele a completa vitória. Porém a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, né? A descendência dele, né? E a dela. Ela te esmagará a cabeça enquanto tentarás morder o seu calcanhar. No fim, sou vista como a mulher revestida do sol, que tem a missão de combater contra o dragão vermelho e o seu poderoso exército, para vencê-lo, para amarrá-lo e precipitá-lo no seu reino de morte, para que no mundo possa reinar somente Cristo. Então, ela já está no mundo inteiro e há muitos anos, chamando o seu exército, né, de filhos. E ela, como está aqui, né, olha, que a missão dela é de combater contra o dragão vermelho e seu poderoso exército, para vencê-lo, para amarrá-lo e prepará-lo no seu reino de morte, precipitá-lo no seu reino de morte, para que o mundo possa reinar sobre Cristo. Então, o que a gente entende disso? Que Nossa Senhora tem um poder muito grande sobre Satanás. E nós não estamos aproveitando isso, né? E precisamos aproveitar.
Eu ultimamente tenho feito uso muito da água benta. Então, a água benta, mais a invocação de Nossa Senhora em situações que a gente nem entende, né? Em situações estranhas, ruins, que possa estar acontecendo em nossa casa, ou então abençoar a nossa casa, pedindo a Nossa Senhora que ela reine ali, né? Que ela expulse esses maus espíritos que possam estar ali, nos nossos filhos, nos nossos maridos. O meu marido, ele está doentinho, né? E 79 anos. E ele não estava dormindo, né? Não tinha sossego, cabeça também não está boa. E levantava toda hora da cama. Com isso eu também não dormia, estava um cansaço, né? Trabalhava o dia inteiro justamente para cuidar dele também. E aí eu comecei a rezar, a jogar água benta na nossa cama, né? A princípio eu pedi, joguei água benta e pedi a purificação daquele leito, né? Se tivesse algum pecado cometido, né, anteriormente, que fosse purificada. E joguei a água benta em todo, eu jogo todas as noites água benta em todo o quarto, pedindo, né, que ele descanse, que ele durma, que ele tenha uma noite tranquila, né, que a bexiga dele funcione, né, porque não estava funcionando direito, né. E estamos dormindo em paz. Quer dizer que Nossa Senhora querida é ela que expulsa esses maus espíritos que possam estar querendo nos atormentar, né, com alguma coisa, né? Vamos usar a água benta. A nossa igreja ela é maravilhosa. Ela nos traz tantos argumentos para a nossa salvação. Então, vamos usá-los, né? Eis-me, então, apresentada pela Sagrada Escritura no fulgor da minha maternidade, na minha materna realeza. Ela é real também, é a mãe de Deus, né? A rainha. E um outro sinal aparece no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua a seus pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Em torno de minha cabeça há, portanto, uma coroa de 12 estrelas. Então ela está dizendo, confirmando, né, que na cabeça dela tem essa coroa mesmo. A coroa é o sinal da realeza. Ela é composta de 12 estrelas, porque o símbolo vem da minha presença régia e materna no próprio coração do povo de Deus. Olha, aqui o povo da primeira aliança não está esquecido, né? Ela vem falar dele aqui, né? As 12 estrelas indicam as 12 tribos de Israel, que foram o povo eleito, escolhido e chamado pelo Senhor para preparar a vinda ao mundo do Filho de Deus e do Redentor. Porque eu sou chamada a tornar-me a mãe do Messias, o meu desígnio é o de ser cumprimento das promessas, o germe virginal, a honra e a glória de todo o povo de Israel. Então, ela é isso, né? Só que o povo precisa reconhecer, né? De fato, a igreja me exalta com essas palavras. Tua glória de Jerusalém, tu alegria de Israel, tu honra do nosso povo. É ela, né? Ela
é a glória de Jerusalém, é a alegria de Israel e é a honra do povo. Por isso, a tribo de Israel formou 12 pedras preciosas do diadema que circunda a minha cabeça, para indicar a função da minha realeza materna. Olha que maravilha! Ela é a nossa rainha. As 12 estrelas significam também os 12 apóstolos, que são o fundamento sobre o qual Cristo fundou a sua igreja. Encontrei-me, veja bem, os 12 apóstolos e um que fez a própria vontade, não fez a vontade divina, se perdeu. E o quanto Jesus quis, até no último momento, Jesus deu a chance dele, dele se redimir e se arrepender, porque ele fazia parte dos seus 12 apóstolos. Quanto Jesus sofreu ainda ali, perdendo aquele apóstolo. Ele sofreu muito de perder Judas. Encontrei-me frequentemente com eles para encorajá-los e seguirem e crerem em Jesus durante os 3 anos de sua vida pública. No seu lugar, junto com João, eu estava ao pé da cruz, no momento da crucificação. Crucifixão da agonia e morte do meu filho Jesus. Vou falar de novo. E seu lugar, junto com João, eu estava aos pés da cruz, no momento da crucifixão, da agonia e da morte do meu filho Jesus. Com eles hoje eu tenho a vista, já vou avisando a minha vista, ela é muito, muito ruim, mas está tudo na graça. Com eles participei da alegria da sua ressurreição, junto a eles recolhidos em oração, assim ao glorioso momento do Pentecoste. Durante a minha existência terrena, permaneci junto deles com a minha oração e a minha presença materna, para ajudá-los, formá-los, encorajá-los e sustentá-los a beber o cálice que lhes fora preparadas pelo Pai Celestial. Então a nossa mãe ficou no lugar de Jesus para prepará-los, ensiná-los, Ela tinha toda a luz que Jesus lhe dava, E ela transmitia para eles, porque ela e Jesus eram um só. Assim sou mãe e rainha dos apóstolos, que em torno da minha cabeça forma 12 estrelas luminosas da minha realeza materna. Sou mãe e rainha de toda a igreja, mãe de todos os sacerdotes. E Jesus não quer perder nenhum mãe. Salva-os para a nossa igreja, para Jesus e para eles mesmos. As 12 estrelas significam também uma nova realidade. O Apocalipse me vê, de fato, com um grande sinal no céu. Mulher vestida do sol, que combate o dragão e o seu poderoso exército do mal. Então, ela combate o dragão. Não vamos esquecer disso,
né? Quando a gente vê uma situação maligna na nossa família, né? Eu estou identificando uma já. Vamos invocar Nossa Senhora, pedi-la que combate esse dragão que está trazendo o mal para algum membro da nossa família. É uma arma que nós temos, então vamos aproveitar. Então as estrelas em torno de minha cabeça indicam aqueles que se consagram ao meu coração imaculado, fazendo parte do meu exército vitorioso, deixam-se guiar por mim para combater esta batalha e para no final obter a nossa maior vitória. Olha aí que lindo. Quem está com ela vai ser vitoriosa com ela. Desta forma, todos os meus prediletos e os filhos consagrados ao meu coração imaculado, chamados a serem hoje os apóstolos dos últimos tempos, são as estrelas mais luminosas da minha coroa real. Sim, e são os filhos da divina vontade, aqueles que fazem a vontade divina e não a própria vontade. As 12 estrelas que formam a coroa luminosa da minha materna realeza são construídas pelas 13 tribos de Israel, pelos apóstolos e pelos apóstolos desse vosso último tempo. Então, é uma história de amor maravilhosa, né? Desde, olha, do tempo das 12 tribos de Israel, a gente vê nos filmes, né? Que longínquo, né? Mas para Deus é hoje, para Ele é hoje sempre. E nós participamos, estamos nesta história, nessa jornada, né? Porque nós somos os apóstolos desses últimos tempos. Existiu a criação, a redenção e agora a santificação na divina vontade, a santidade das santidades, para concluir esse ciclo de amor de Deus pela criatura. E Ele quer que a criatura volte a seu estado de origem, né? Que ele foi criado divino, né? E é assim que Ele quer que termine esse ciclo. Como Ele quer, há de acontecer. Então, na festa da minha Imaculada Conceição, chamo a todos vós a fazer parte preciosa da minha coroa e a tornar-vos as estrelas brilhantes que difundem em toda parte do mundo a luz, a graça, a santidade, a beleza e a glória da vossa Mãe Santíssima. Olha que lindo, maravilhoso, Mãe, maravilhoso. Que maravilha que nós estamos fazendo parte da história da salvação, né? Deus criou o homem divino e Ele quer salvar e quer santificar o homem. Com isso, Ele conta com seu exército, né? Que somos nós, pequeninos filhos. Vamos nos consagrar e consagrar todos os sacerdotes amados, para que eles também vivam na divina vontade. Consagração diária à Santíssima Virgem para viver na divina vontade. Ó Maria, Mãe de Jesus e minha Mãe, eu te entrego e te consagro a minha vida como fez o teu Filho Jesus. Abandono no meu direito de mãe, no teu direito de mãe e no teu poder de rainha. Olha aqui o poder dela, que ela mesmo disse. A sabedoria e o amor com que Deus a plenificou, renunciando totalmente ao pecado e àquele que o inspira. E te entregamos nosso ser, nossa pessoa, nossa vida,
especialmente a nossa vontade, para que tu a tenhas em teu imaculado coração materno e a ofereças continuamente ao Senhor, junto com o sacrifício que tu fizeste de ti mesmo, de tua vontade. Em troca, ensina-nos a fazer como tu a divina vontade e a viver nela. Que assim seja. Amém. Fiat.